nós vamos passar a pregação da palavra. E hoje é o 5º sermão sobre a Santa Ceia. Ainda falta mais um, com a graça de Deus. Então abramos Marcos 14, 22 a 26. Farei a leitura mais uma vez desse trecho das Escrituras. Irmãos, acompanhem. Marcos 14, 22 a 26. 5º sermão sobre a Santa Ceia do Senhor. Diz assim a palavra: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras. Vamos orar. Nosso Deus, Senhor dos altos céus, humildemente nos achegamos ao trono da Tua glória por meio de Jesus Cristo e da instrumentalidade do Teu Espírito, para suplicar que nesse momento seja servido ao Senhor derramar Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, a fim de que possamos entender a palavra do Senhor com o coração, a fim de que sejamos salvos por ela, santificados, transformados e também elevados aos céus, onde Cristo está, e que possamos antegozar aquele dia bendito da presença plena e perfeita de Jesus para todos sempre com cada um de nós. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que Teu santo rosto seja voltado favoravelmente para esta igreja nessa noite, a fim que Teu nome seja glorificado por meio da pregação, tanto pelo ato de pregar, quanto pelo ato de ouvir. Tudo isso seja adoração ao nome santo do Senhor. Aleluia! Seja louvado o Senhor, ó Yahvé, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, porque Tua misericórdia dura para sempre. É no nome de Jesus que imploramos isso. Amém. Meus irmãos queridos, como disse, esse é o 5º sermão na Santa Ceia, e até aqui nós vimos que a Ceia do Senhor foi instituída na noite em que Ele foi traído, como um elemento de edificação para os discípulos. Cristo haveria de animar seus discípulos, uma vez que na noite daquele dia em que Ele estava sendo traído, eles todos deveriam deixar Jesus, e Pedro especificamente negaria o Senhor Jesus Cristo. O Senhor então providenciou para eles esse cuidado espiritual, este alimento riquíssimo da graça do Senhor. Depois nós vimos que esta Santa Ceia é a nova aliança no sangue de Jesus. Isto é, Jesus estava substituindo o rito da antiga aliança e a antiga aliança para a nova aliança com o rito da nova aliança. Ou seja, este é um sacramento, um santo selo do pacto da graça, e que Jesus ratificaria este pacto através do seu sangue naquele mesmo dia lá na cruz do Calvário. Depois nós vimos o significado do pão. O pão apontava para a encarnação do Verbo, o pão apontava também para o sofrimento vicário do nosso Senhor e para a sua obediência ativa de viver segundo os mandamentos de Deus, e sua obediência passiva de sofrer a punição pelos nossos pecados. O pão também apontava para o alimento espiritual que nós teríamos em Cristo Jesus.
Por fim, nós vimos sobre o significado do cálice, que este cálice é o cálice da nova aliança, isto é, Jesus está nos dando realmente uma nova aliança. Aquele cálice aponta para o sangue vicário, substitutivo, sangue para remissão de pecados, isto é, Jesus nos purificaria dos nossos pecados. E hoje então nós vamos ver o aspecto futuro da Santa Ceia. Nós vamos ver que há uma promessa na Santa Ceia e que essa promessa aponta para o futuro. Então Jesus promete agora um novo cálice, o cálice novo, que ele tomaria no reino de glória, no reino de seu Pai, com uma promessa. Qual é a promessa? Comunhão plena. Então, este sermão vai focar nessa realidade, na comunhão plena que nós vamos ter no futuro com Jesus, nesse cálice novo. É importante, meus irmãos, entendermos que a Santa Ceia envolve um elemento de fé. A Santa Ceia, ela trabalha como Hebreus definiu a fé. Hebreus, ao definir a fé, mostra que a fé tem a ver com fatos que já passaram e fatos que haveriam de acontecer. A Santa Ceia trabalha nessa mesma lógica. Quando nós tomamos a Santa Ceia, nós cremos em fatos que já aconteceram. Afinal, a ceia é feita rememorando. Fazer isto em memória de mim. Rememorando o quê? Cristo, seu santo evangelho, sua morte em nosso favor. Mas a Santa Ceia, como nós vamos perceber agora, tem um elemento de fé que olha para fatos que ainda não aconteceram, que olham para o futuro. Jesus então vai nos ensinar aqui que a fé salvífica e verdadeira, que é exercida na Santa Ceia, ela tem um alvo celestial. Primeiro, aquilo que Cristo já conquistou por nós. Cristo está nas regiões celestes. Cristo nos abençoa com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Então nós temos o alvo no céu em Cristo. Temos um alvo do que Cristo fez no passado, aquilo que Ele conquistou por nós no Calvário. E agora Cristo vai nos levar e colocar os nossos olhos no futuro. Jesus está nos prometendo então aqui um reino glorioso, aquilo que Ele vai dar aos crentes no último dia. Então, quando nós tomamos a Santa Ceia, nós participamos do que Cristo fez, mas nós também participamos daquilo que Cristo ainda vai fazer por nós. É por isso que muitos autores vão dizer que no momento de culto, no momento de Santa Ceia, nós antegozamos o céu. Calvino mesmo disse que neste momento de Santa Ceia, o Senhor, pelo seu Santo Espírito e usando nossa fé, nos leva para o céu, e nós nos assentamos com Jesus e provamos da sua realidade gloriosa. Jesus aqui, então, está nos mostrando que Ele nos dará a entrada num reino glorioso. Vejamos então que nós podemos extrair isso do texto, quando ele diz que jamais beberia do fruto da videira, até aquele dia em que beberia novo no reino do seu Pai. Nesse momento, Jesus diz: eu não vou mais beber vinho com vocês. É interessante que a Bíblia mostra que Jesus teve outras alimentações com os discípulos depois da sua ressurreição, e há quem diga que ele até tomou a Santa Ceia com seus discípulos depois da ressurreição. E ainda que isso tenha acontecido, o cálice que Jesus está falando aqui não é o mesmo cálice da ceia, e nem é o mesmo cálice caso ele tenha tomado vinho posteriormente com seus discípulos, porque ele está falando de um cálice novo. Ou seja, ele está falando de um cálice que ele ainda haveria de tomar no futuro, na consumação. E para que você e eu entendamos isso melhor, nós precisamos também de olhar para o passado. Lembre-se que quando eu introduzi essa série de sermões, fiz questão de informar aos irmãos
como a Páscoa judaica era feita nos tempos de Jesus. E eu afirmei que a Páscoa judaica possuía 4 cálices de vinho, e que aqueles 4 cálices de vinho apontavam para as 4 promessas de Deus lá em Êxodo, no capítulo 6, versos 6 e 7, que diz o seguinte: portanto diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, vos tirarei debaixo das cargas do Egito, vos livrarei da servidão, vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento, tomar-vos-ei por meu povo, serei o vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Cada um dos cálices na Páscoa judaica representava essas promessas. O primeiro cálice era o cálice da santificação, que Deus prometeu: eu vou separar vocês dos egípcios, vou tirar vocês do meio dos egípcios, ou seja, vou separar o meu povo é santo. O segundo cálice era o cálice do juízo, o cálice da punição, em que Deus diz: vou tirar vocês com manifestações de poder e de juízo sobre os egípcios. E é interessante então que na Santa Ceia, Jesus promulga a Santa Ceia agora na mudança do segundo cálice para o terceiro cálice, porque quando se tomava o segundo cálice, o anfitrião, que nosso caso é Jesus, ele, ao tomar o pão, ele abençoa o pão e passa para o terceiro cálice, e ao fazer isso, Jesus agora institui a Santa Ceia. Por isso Calvino diz: Jesus aboliu aqueles antigos ritos da lei e instituiu nesse cálice o sacramento da ceia. Ele ressignifica o pão e se ressignifica o terceiro cálice. Jesus então abandona no terceiro cálice a Páscoa e institui a ceia. Eu já mostrei que o cálice da ceia então não é o cálice da Páscoa, é o cálice da ceia, sendo o terceiro cálice. E o que esse terceiro cálice representa? Redenção. E aqui Jesus ressignifica esse cálice, mostrando então o que? O cálice da redenção aponta na verdade para aquilo que eu vou fazer. Eu vou livrar vocês não do Egito, eu vou livrar vocês do império das trevas. Eu vou livrar vocês não de um povo que pressiona vocês, mas eu vou livrar vocês do pecado. Por isso ele também era chamado de cálice da bênção. Jesus então toma esse cálice, transforma ele na Santa Ceia e abençoa o seu povo com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ele se torna para nós então o cálice da bênção, o cálice da remissão de pecados. Então quando Jesus dá o cálice aos seus discípulos, ele ele acaba a Santa Ceia. E aí você pode se perguntar: mas não eram 4 cálices? Exatamente. O que o Jesus está falando agora é do 4º cálice, que era chamado de cálice da consumação. Jesus toma então e diz: nós não vamos tomar esse cálice, nós vamos aguardar para tomar esse cálice no futuro, ou seja, no momento da consumação. É como se Jesus estivesse dizendo: a Páscoa acabou, começa a igreja, vocês vão celebrar a ceia com pão e vinho, um único cálice, o cálice da bênção. Mas isso é uma preparação, porque um cálice eu ainda deixei sobre a mesa. Esse cálice eu vou servir para vocês, mas eu vou servir no futuro, porque este cálice apresenta a 4ª bênção lá de Êxodo 6, 6 e 7, que é: vocês serão meu povo, eu serei o seu Deus e eu estarei com vocês. Veja que lá quando Deus liberta o povo do Egito, as 4 bênçãos não se cumpriram imediatamente. A 4ª bênção ainda demoraria 40 anos para eles entrarem na terra prometida, e demoraria muito tempo até que eles construíssem o templo e a presença santa de Deus habitasse no meio deles.
Ou seja, Israel sai do Egito, mas a quarta bênção ainda demorou muito tempo. Em analogia, o que Jesus está fazendo é a mesma coisa. Eu já estou abençoando vocês com a redenção, eu já santifiquei vocês, eu já remi vocês, eu já julguei o diabo e seus anjos naquela cruz e este mundo naquela cruz. Eu estou com vocês, mas ainda falta uma presença plena, e isso não vai acontecer agora. É por isso que quando Paulo fala da instituição da ceia em 1 Coríntios 11, 26, ele diz o quê? Todas as vezes que comerdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. O que está faltando? Até que ele venha. Ou seja, a Santa Ceia anuncia o que Jesus fez, mas a Santa Ceia anuncia aquilo que Jesus ainda vai fazer. Paulo está apontando realmente para essa realidade do cálice novo, de quando Jesus vier. É por isso que um grande teólogo do Novo Testamento diz o seguinte: Jesus está simultaneamente prometendo que aquele último cálice será bebido primeiro como um cálice amargo na cruz, mas ele também promete a presença divina dele até que o reino celestial venha em sua plenitude. Então ele beberá conosco o cálice da consumação, Jesus e o seu povo. No certo sentido, Jesus toma esse cálice amargamente, morrendo por nós, mas no sentido pleno, Jesus ainda sustém esse cálice, Jesus ainda guarda este cálice para aquele dia em que nós tomarmos com ele. É por isso que a melhor tradução desse texto seria que ele nunca mais tomaria aquele fruto da videira novo, ou seja, é um cálice novo, é um cálice de vinho novo, é um cálice doce para nós, apontando para a doce comunhão de Jesus conosco. Então é como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos e para nós: eu vou tomar o cálice amargo, eu vou sofrer no lugar de vocês, mas um dia vocês vão tomar o cálice novo, o vinho doce, na comunhão celestial comigo. E assim Jesus se despede dos seus discípulos, mostrando que ele não estaria com eles fisicamente, que eles não iriam mais usufruir da presença física dele. Por isso Paulo disse em 2 Coríntios 5, 6 e 7 que nós lemos: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Paulo está mostrando essa realidade. Queridos irmãos, Jesus não está fisicamente conosco, nós estamos ausentes do Senhor. A presença física de Cristo não está com a igreja. Jesus mesmo disse: ele não nos deixaria órfãos, porque ele nos daria o seu Santo Espírito. Sua presença espiritual está conosco, ele habita em nós pelo Santo Espírito. Paulo disse que nós somos santuário do Espírito, santuário de Deus. Mas a presença física de Cristo seria tirada da terra. Ele veio para a terra e ele mesmo disse: ele voltaria para o Pai, para os céus. Nesse tempo nós não ficaríamos com ele fisicamente. Portanto, Jesus aqui aponta para a consumação do reino de graça, quando Deus introduzir a sua glória no mundo, quando o reino encher toda a terra, quando sua glória se espargir por todos os rincões dessa terra, e ele então manifestar o reino de Deus em juízo para os ímpios, mas um reino de Deus de restauração e ressurreição para nós que somos crentes. Ele, o Filho do Homem, ele vai descer, ele vai estar conosco, ele se encontra nas nuvens, nos céus, mas ele não fica nos céus, ele desce para estar conosco. Jesus está apontando para esse dia final, que ele vai se manifestar fisicamente para ter comunhão conosco. Essa é a promessa de Jesus. A Santa Ceia aponta para isso, para essa promessa. Por isso ela chama atenção para nós,
para essa tríade cristã de fé, esperança e amor. Fé e esperança que um dia vão acabar. Você não precisará de fé e esperança na presença de Jesus. Ficará apenas o amor da obediência a Jesus. Jesus então chama os discípulos e cada um de nós que participa da Santa Ceia até aquele dia a viver com fé e esperança, a esperar que aquele Deus soberano, que é Cristo Jesus, que nos amou desde toda a eternidade, que se encarnou por nós, que morreu por nós, que ressuscitou por nós, mas que não está fisicamente conosco, nesse dia Ele estará. A promessa é que nós vamos ver Jesus cara a cara. Você vai poder tocar em Jesus. Jesus vai enxugar inclusive as lágrimas que você vai verter na consumação do reino pelos seus pecados. Não é isso que Ele prometeu em Apocalipse? Ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Naquele dia, Jesus vai te servir o cálice da bênção. Naquele dia, Jesus vai te servir o cálice da comunhão plena, um cálice novo, um cálice doce da glória celestial. Na volta de Cristo, Ele vai consumar aquilo que nós já temos. A sua presença espiritual vai se tornar uma presença física, em comunhão perfeita, de forma que eu e você vamos poder tocar nele, aquilo que os apóstolos tiveram privilégio. Interessante que existe uma música cristã antiga que fala disso, né? O privilégio que alguns tiveram de tocar Jesus, ouvir sua voz. João fala sobre isso na sua primeira carta, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, tocaram a respeito do verbo da vida. Isso vai acontecer com você. Você nunca teve o privilégio de deitar no ombro de Jesus como João. Você nunca teve o privilégio de chorar nos pés de Jesus e enxugar os pés dele com seu cabelinho, como aquela mulher. Naquele dia você vai poder fazer isso. Naquele dia você vai fazer o que os apóstolos fizeram: abraçar Jesus, oscular Jesus. E essa é a esperança da nossa alma. Meus irmãos, é muito assim desalentador para mim e me dá indignação santa de ver cristãos tendo esperança nesse mundo. Quando é que nosso país vai ter um governante crente? Quando é que esse mundo vai parar de acontecer coisas ruins? Querido irmão, nossa esperança tem que estar no céu. Você não tem que ficar pensando nessas coisas daqui. Você tem que esperar essa presença santa de Jesus, em que nós o veremos e Ele vai dizer: vinde, bendito de meu Pai, entra no descanso, no reino preparado. Essa tem que ser nossa esperança, porque até o dia da volta de Cristo haverá maus governantes, haverá dor, haverá pecado, haverá pranto. Ainda que eu e você gozemos dos privilégios espirituais, nós sabemos que nossa comunhão com Cristo é prejudicada pelo nosso pecado, que nossa comunhão com Cristo não é plena. Quantas vezes você vai orar e no meio da sua oração você já está pensando numa outra coisa? Quantas vezes nessa pregação sua mente já rateou? Quantas vezes no culto o seu coração esteve frio? Quantas vezes ao ler a palavra seu coração não queimou como os discípulos de Emaús? Tudo isso mostra que nós temos comunhão com Cristo, mas ainda ela é falha, ela ainda não é plena. E a Santa Ceia então nos transmite essa esperança de que um dia
tudo isso vai ficar para trás, que a comunhão vai ser perfeita, que Jesus vai ser de fato o seu melhor amigo, de que Jesus vai ser tudo para você, como deveria ser hoje, e você vai estar com Ele em carne e osso. E essa grande verdade, meus irmãos, tem uma implicação bendita, uma implicação que nos leva a deixar velhas heresias para trás. O que eu estou dizendo? A presença espiritual de Cristo na ceia e a presença futura, física de Cristo conosco em novo céu e nova terra, é um antídoto contra a heresia da missa católica. Na missa católica, afirma-se que Cristo está fisicamente presente nos elementos. A questão é, como Cristo pode estar fisicamente presente, quando Ele mesmo disse que Ele só tomaria o cálice novo quando Ele voltasse na consumação? Então, quando nós tomamos a Santa Ceia, com essas considerações, nós lembramos a presença de Cristo que temos é espiritual e não física. Cristo não está de nenhuma maneira no pão e no vinho. É por isso que às vezes as nossas crianças comem o pão e tomam o suco de uva quando era, agora vinho elas não podem, lá no fundo. Eu nunca xinguei elas, nunca falei nada com elas. Por quê? Porque Cristo não está presente ali. O pão e o vinho só são sacros no momento da Santa Ceia, com as palavras institucionais da ceia. São os católicos que sacralizam os elementos da ceia. Para nós, a presença espiritual de Cristo é que torna a ceia importante. E estes elementos nunca mudam. Eles só nos conferem graça, não é por causa dos elementos, é por causa da fé do Espírito Santo, deste mistério da Santa Ceia. E então, quando nós olhamos para a ceia, nós lembramos disso. Cristo está no céu. É isso que Pedro disse, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Atos 3:21. O apóstolo Paulo também fala sobre isso em Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Diminuir Cristo, colocando Ele fisicamente em qualquer igreja ou em qualquer ceia, é negar as Escrituras. A natureza humana de Jesus, meus irmãos, ainda que glorificada, continua natureza humana, e ela não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então Cristo está nos céus. Mais uma vez, Paulo exorta: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo nos mostra essa realidade. Cristo vai vir dos céus no último dia. Nós aguardamos esta realidade. Jesus promete então esse cálice novo no reino glorioso do seu Pai. Temos então a promessa da plena redenção, em que a maior verdade da Escritura há de se cumprir. Eu serei o seu Deus, vocês serão meus filhos, e eu habitarei com vocês. Isso só vai acontecer quando a morte for vencida. Isso só vai acontecer quando Jesus entregar o seu reino mediatário a Deus e Pai. Isso só vai acontecer quando nós formos revestidos de imortalidade, quando todas as coisas estiverem sujeitas ao Senhor, quando o mundo for restaurado, quando os nossos corpos forem restaurados, quando nossas almas forem aperfeiçoados, quando não existir mais pecado em nós. Só nesse momento teremos Cristo fisicamente conosco. Portanto, todos nós que cremos e estamos unidos a Cristo, esperamos por isso, provamos palidamente isso
no culto, na Santa Ceia, nos momentos de meditação na palavra, nos momentos fervorosos de oração em que nossa alma é elevada aos céus pelo Espírito Santo. Quando as mazelas temporárias da terra não são notadas e sentidas pelo fervor da alma encontrando-se com Cristo. Que nós, meus irmãos, cada vez mais busquemos usufruir disso no tempo presente, para que vivamos com alegria desimpedida, vivamos de maneira santa, piedosa e ousada para o Senhor. Muitas vezes nossa vida espiritual é fria, porque nós não pensamos e não almejamos essas coisas, porque nós estamos tão focados nesse mundo, que nós esquecemos do mundo por vir, do novo céu e nova terra, da comunhão preciosa com Cristo, e que é tão misteriosa, que Paulo diz, que nesse dia, Deus vai ser tudo em todos. Até o apóstolo Paulo, falando pelo Espírito Santo, teve dificuldade de explicar. Então ele disse dessa maneira, que o Senhor vai ser tudo em todos. Nós vamos habitar na sua glória. Hoje nós somos santuário do Espírito, mas Deus vai ser o nosso santuário. O que mais podemos tirar desse texto? Verso 26 diz: tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus irmãos, quando Jesus então termina a Santa Ceia e fala desse cálice, Jesus aqui faz algo muito bonito. Jesus começa a cantar com seus discípulos. E é interessante que aqui na nossa tradução nós temos que Jesus cantou um hino. Então, geralmente nós temos a ideia de que acabou a Santa Ceia, Jesus tomou um hino só e acabou, foi direto para o Getsemane. Só que a ideia no texto não é essa. A ideia do texto, meus irmãos, é que Jesus cantou mais do que um hino. Isso acontece por quê? Por que a gente pensa que Jesus cantou só um hino? Porque a gente não entende o que é hino. Aqui no grego é usada a palavra hino, mas essa palavra hino nas Escrituras aponta para uma série de salmos, que eram os salmos cantados na Páscoa, que nós chamamos de cânticos de louvor, ou os salmos de Halel. A melhor tradução do texto seria que Jesus e os apóstolos inodiaram, cantaram louvores ao nosso Deus. A questão é, por que Jesus fez isso? E o que isso tem a ver com os salmos? Nós vamos entender. Primeiro, por que Jesus fez isso? Jesus, ao cantar ali aquela série de salmos, Jesus queria produzir nos discípulos o efeito da verdade que está contido naqueles salmos. Qual é este efeito? A ideia de que Deus preserva, guarda o seu povo até o fim, de que Jesus não apenas cobriria o pecado do seu povo, e não apenas prometeria ou prometeu a consumação em que ele estaria para sempre com seu povo, mas que ele garantiria que isso aconteceria. Por quê, queridos irmãos? Pense bem, quando você olha para você, para os seus pecados, pense bem, olhando só para você, você tem alguma garantia que você vai chegar ao céu? Quantas vezes você já quis, desculpa o termo chulo, chutar o balde, desistir? Quantas vezes você duvidou de muitas coisas acerca da palavra e das suas promessas? Então Jesus, ao cantar aqui com seus discípulos, que como nós sabemos passariam por tempos difíceis, ele queria fazer com que os discípulos tivessem esperança renovada de que ele iria preservá-los, mesmo com a fé fraca e titubeante que eles tinham. Tanto que logo em seguida, Jesus avisa Pedro: você vai me negar.
E ele diz lá no Evangelho de Lucas: quando tu te converteres, fortalece seus irmãos. A palavra converter no grego tem a ver com fortalecimento. Ou seja, Jesus sabia que a fé dos apóstolos era fraca, e ele está agora cantando os salmos a fim de fortalecer essa fé e trazê-los à grande verdade que Pedro mais adiante nos ensina. Nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada a revelar-se no último dia. 1 Pedro 1,5. Jesus está mostrando para eles, através desses salmos, que eles vão ser preservados pelo poder de Deus. E agora eu tenho que provar que salmos são esses e como essa verdade se desenrola. Como eu disse, o texto grego não diz que eles cantaram um hino, diz que eles cantaram louvores. Como que eu posso ter certeza disso? Porque essa mesma palavra aparece 2 outras vezes no Novo Testamento, e as 2 outras vezes que aparecem neste Novo Testamento, elas têm uma tradução de cantar louvores. A primeira vez está em Atos 16, 25, que diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. A mesma palavra grega está aqui para cantar louvores. A expressão cantar louvores no texto de Atos é a mesma palavra do texto de Marcos. Além disso, lá em Hebreus 2, 12, que fala do próprio Cristo cantando, diz assim, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. A mesma palavra grega do texto de Marcos aparece aqui, só que conjugada no futuro: cantar-te-ei louvores, mostrando então o quê? Que o que eles cantaram foram hinos. Só que o problema é que você não entende o que é hino. A ideia nossa de hino é um estilo musical para ser cantado na igreja, uma música litúrgica, com estrofes, coros e temáticas religiosas. Por isso que a gente tem o inário, e o nosso inário tem lá hinos de louvor, confissão e adoração. Só que a palavra hino na Bíblia não tem nada a ver com as músicas que nós cantamos hoje na igreja. A palavra hino na Bíblia, como nós vimos, tem a ver com cantar louvores. Aquela expressão tem a ver com salmos de louvor. Então, hino na Bíblia são as composições, meus irmãos, que foram inspiradas pelo Espírito Santo e que tem uma boa parte ali nos salmos de Halel, porque a palavra hebraica Halel significa louvor, e daí vem a nossa palavra aleluia, Halel Yah, louvai a Yahvé. Olha só, hino significa louvar a Yahvé. Então, significa louve ao Senhor. São louvores, salmos de louvores. E se você quiser entender isso um pouquinho melhor, e não vai ser difícil, você não precisa estudar grego e hebraico, chega na sua casa, pega o livro dos Salmos e começa a folhear, e vê os títulos em negrito embaixo, não da Sociedade Bíblica do Brasil. Você vai ver que muitos deles estão escritos salmos, hinos, louvores. Ou seja, quando está escrito hino ali, é salmo de louvor, que são os hinos. Então, queridos irmãos, através dessa explicação contextual, bíblica e histórica, o que Jesus cantou aqui? Os salmos de louvor, os salmos especificamente que eram cantados na Páscoa, que eram os salmos 113 ao 118, e não só na Páscoa, na festa das Luas Novas, nos tabernáculos, no Pentecostes, todas essas festas, os salmos de louvor eram cantados. Então Jesus suspende o quarto cálice, mas não suspende a liturgia de cantar os salmos de louvor com seus discípulos. Por quê? O que aqueles salmos ensinam? Primeiro salmo, Salmo 113: Deus salva o pecador desvalido. Nós somos seres humanos pecadores,
desvalidos e que não podemos nos salvar. Nós só podemos receber a salvação de Deus. Salmo 114, que celebra a salvação do Egito, que aponta para nós a realidade da redenção. Você e eu, povo de Deus, nós não podemos nos salvar do Egito do pecado, nós não podemos nos livrar do antigo senhor de escravos, que é Satanás, o pecado, o império das trevas. Salmo 115, nós louvamos Deus, o verdadeiro Deus, que está acima dos ídolos e que chama os gentios a adorar o único e verdadeiro Deus e a viver para a sua glória. Salmo 116, nós louvamos o Deus que nos socorre no meio da angústia, que alcança o seu povo e que por fazer isso permite o seu povo dizer: Senhor, nós te amamos. Salmo 117, que nós cantamos na nossa liturgia: Senhor, o Senhor salvará os gentios, o teu nome é conhecido em toda a terra, ele chegará aos confins da terra, o Senhor vai salvar os gentios de todos os lugares. E o salmo mais importante, o Salmo 118, como que Deus salva, como que Deus nos liberta da escravidão, como que Deus nos tira do amor aos ídolos para Ele, como que Deus nos faz socorro bem presente na tribulação e nos leva a dizer: amamos o Senhor. Como que Deus alcança os gentios? Salmo 118, por meio do Messias. O Messias, que é a pedra rejeitada por Israel, mas escolhida por Deus, e que seria aclamado, e que seria uma pedra angular, uma pedra de esquina para a sua igreja, e faria com que as nações clamassem: bendito o que vem em nome do Senhor. E é interessante que essa parte final era cantada 2 vezes, e os discípulos cantaram enquanto Jesus cantava: amém e amém. É interessante que alguns estudiosos também dizem que o Salmo 136, que também era um salmo de louvor, ou seja, um hino, também foi cantado, porque o Salmo 136 rememora a salvação do povo de Deus no Egito por causa do amor pactual, mas também celebra o Deus que mantém, governa, sustém a criação, um Deus que vai salvar o seu povo e vai restaurar a criação, consumar a sua obra. Então Jesus cantou a realidade de salvação e consumação. E perceba então que ao falar de redenção e consumação, o que Jesus está fazendo? Fortalecendo seus discípulos, fortalecendo a fé deles, os preparando para os momentos que viriam. O que viria? Getsêmani, sofrimento, rateio da fé, ou seja, eles iriam ratear em relação à fé, crucificação, sofrimento de ver Cristo numa cruz, o sábado da preparação, em que Jesus estaria sepultado e os discípulos escondendo, refugiados por causa da perseguição dos judeus. Estes salmos então que foram cantados por Jesus na ceia fizeram com que os apóstolos lembrassem que Jesus é o Salvador e que Jesus iria garantir a salvação deles, tanto presente quanto futuro. Aquele salmo seria lembrado em todas as santas ceias que eles tomassem daí em diante, para fortalecê-los contra a perseguição das autoridades judaicas, perseguição do Império Romano, fortaleceria para os homens que seriam lançados às feras e seriam crucificados pelo nome de Jesus. Esses salmos então traziam ao coração deles: o Senhor
vai nos preservar. Aquele que começou a boa obra nas nossas vidas vai completar até aquele dia. Que aquele Messias que faria redenção, que atrairia os gentios para abandonar os ídolos, que levaria os gentios e os judeus escolhidos a amar a Deus, que inaugurou um reino de graça, traria também consigo um reino glorioso. Portanto, a ceia aponta para esses acontecimentos futuros, para a nossa comunhão perfeita que teremos com Cristo, para a preservação que Deus nos dará até aquele dia. Daí a ceia ser um alimento recorrente de graça para a igreja. Se pelo batismo entramos no corpo visível, pela ceia nós somos mantidos neste corpo visível. Se o batismo aponta para uma fé que seria dada, a Santa Ceia aponta para uma fé que é mantida e preservada, ainda que pequena e fraca, até aquele dia. Por isso Jesus cantou os salmos com eles. Jesus estava aqui preparando os seus discípulos. E é por isso que na Santa Ceia, queridos irmãos, nós trazemos à tona estas realidades. A ideia de que nós precisamos da graça de Jesus todos os dias até a consumação. A ideia de que Jesus está fisicamente no céu, mas está espiritualmente presente conosco, como videira verdadeira, e que sem Ele nada poderíamos fazer. Que o Senhor Deus nos ensine essas verdades e nos leve a entender que salvação e a preservação da nossa salvação depende unicamente do que Jesus fez e continua fazendo nas nossas vidas, e não do que nós fazemos. Esta é a pregação do Cristo crucificado, essa é a pregação da Santa Ceia. Mas a Santa Ceia prega um Cristo crucificado, mas prega um Cristo que vai além da crucificação, porque Ele não permaneceu na cruz, Ele está no céu e vai voltar de lá. Como viver esse texto que nós meditamos aqui hoje? Primeira aplicação. Como eu disse, a Santa Ceia aponta para o futuro, a fim de nos estimular a nossa fé nas realidades espirituais. Portanto, querido irmão, todas as vezes que você e eu, nós participarmos da ceia, que nós nos lembremos, Cristo não vive na terra, Cristo vive nos céus, mas os nossos olhos devem ser colocados nos céus e não na terra. Nossa esperança não está na terra, nossa esperança, que provém da palavra de Deus, está no céu. Que nós saibamos que estas coisas que Cristo nos promete em todo o Novo Testamento são certas, seguras, haverão de se cumprir. Que este mesmo Deus que prometeu esse futuro glorioso há de cumpri-lo cabalmente. Anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Olhe para trás, olhe para o que Cristo fez, mas olhe para o que Cristo ainda vai fazer nas nossas vidas. Segunda aplicação: lembre-se da exortação da Escritura que está em Jó, e também o que Paulo disse a Timóteo: nós nada trazemos para o mundo e nada podemos levar dele. Nada. Pense bem, pense bem. Aonde que você vai levar para o céu todo o conhecimento que você adquiriu quanto às coisas desse mundo? O que vai servir disso?
Pense na sua saúde que já ficou para trás, na sua beleza. Quantas rugas você já tem hoje? Quantos cabelos brancos? Pense em todo o dinheiro que já ficou para trás, todos os amigos que já morreram, todos os parentes que já se foram. Pense na sua profissão, nas viagens que você já fez. Tudo isso ficou para trás e vai ficar para trás. Então eu lhe pergunto, essas coisas podem ser a âncora das nossas almas? É nisso que devemos focar? Vale a pena gastar a maior parte da nossa vida em coisas que perecem? Querido irmão, aonde está a sua esperança? Sua esperança está na sua profissão? Sua esperança está num concurso público? Sua esperança está nos seus estudos? Sua esperança está na sua saúde? Sua esperança está no dinheiro? Sua esperança está no seu esposo, na sua esposa? Sua esperança está no seu filho, no seu neto? Se sim, você é tolo, porque todas essas coisas são falidas e são vãs, e nenhuma delas pode nos dar felicidade aqui e agora, e nenhuma delas pode socorrer você no dia mau. A profissão que você tem pode curar você de um câncer incurável? A profissão que você tem pode livrar você se você bater um carro a 120 km por hora com uma carreta? E alguma dessas coisas pode preservar você no dia do juízo, em que você estiver diante do trono de Jesus. Então eu te pergunto, por que você ainda continua dando atenção a essas coisas e não às coisas dos céus? Eu sei que não é bíblico a fala, mas o princípio é, como disse Máximo do Gladiador, né? Aquilo que fazemos no presente ecoa na eternidade. Semeie no Espírito e você vai colher vida eterna. Continue semeando na carne e você vai colher juízo eterno. Terceira aplicação: a obra da redenção não termina na cruz. Eu sei que nós precisamos de focar na cruz. Eu sei que a pregação tem que ser do Cristo crucificado, mas nós não podemos ser como católicos apostólicos romanos. Cristo não ficou na cruz. Nós às vezes esquecemos disso. Nós focamos tanto na cruz que esquecemos da consumação em novo céu e nova terra. Por isso que a imagem dos nossos crucifixos são vazias. Além de ser pecado ter uma imagem de Cristo no crucifixo, mas está vazio porque nós estamos esperando a redenção. Os pecados foram cobertos, já foram expiados. Jesus ressuscitou para que nossos pecados fossem purificados e também justificados. Jesus foi para o céu para nos preparar e para nos mandar o Espírito Santo. Jesus foi para o céu para governar céus e terra e avançar com o seu reino de graça. Então o sangue e a cruz, eles são o meio, o preço, o pagamento, mas não o final. Eles nos tornam propícios a chamar Deus de Pai, mas não é o final. O final é morar com Jesus.
e ter a comunhão plena de Jesus. Então, olhe sim para a cruz, mas não se esqueça de olhar para o futuro, para o resultado final da cruz. Cristãos sábios vão olhar tanto para trás quanto para frente. Quarta aplicação. Meu irmão, às vezes nós crentes estamos tão preocupados com os nossos pecados que as nossas consciências ficam perturbadas, e Satanás se aproveita disso. Satanás fica ali falando no nosso ouvido como se nós não fôssemos perdoados, e ele quer de fato que nos esqueçamos de que nossos pecados foram perdoados naquela cruz. E ele quer que nós esqueçamos que nós temos comunhão com Cristo e agora, e que nós já fomos santificados, e que nós podemos vencer o pecado. Isso significa o quê? Que nós podemos vencer o pecado, que nós podemos viver uma vida cada vez mais piedosa e acurada com a palavra de Deus, e que esse tem que ser o nosso alvo. Nós lemos o que Paulo disse: eu não atingi a perfeição, mas eu corro para o alvo da soberana vocação. Deus te chamou, lhe salvou, e um dia vai lhe fazer perfeito. É para aí que nós devemos correr. E se você considerar isso, sua luta contra o pecado vai ser mais eficaz, e sua esperança vai estar cada vez mais firme nas promessas de Cristo Jesus. Então, querido irmão, pregue o Evangelho todos os dias a você mesmo. Jesus morreu pelos meus pecados, Jesus me perdoou de todos os pecados, Jesus me livrou do domínio do pecado. Eu sou livre para amar a Deus, e eu tenho esperança de que um dia só esse amor vai permanecer, que a fé que agora eu tenho, que a esperança que agora eu tenho, elas vão ficar para trás. Quinta aplicação. Meu querido irmão, quero fazer uma pergunta para você, e quero que você responda com sinceridade no seu coração. Você quer ver Jesus hoje? Ah, pastor, eu ver Jesus hoje, eu tenho que morrer, né? Que parece que ele não vai voltar hoje não. Sim, morrer para nós é lucro, como Paulo disse. Eu não sei como alguns crentes podem ter tanto medo da morte. A morte é o último inimigo que já foi vencido por Jesus Cristo. Por isso, querido irmão, não estou aqui chamando você para suicidar ou desejar a morte todos os momentos, mas eu estou chamando você aqui para ter fé de tal maneira que você queira estar com Jesus, que é muito melhor, de que você não se prenda a esse mundo de tal maneira que as coisas deste mundo lhe enlacem. O que eu quero dizer com isso? Deixe-me dar um exemplo, e infelizmente esse exemplo é verdadeiro. A época de seminário, estava para acontecer a Copa do Mundo no Brasil. Que vexame, né? 7-1, não é? Que coisa. O 7-1 não tinha acontecido ainda, e tinha um seminarista que ele gostava muito de futebol, e ele chegou uma vez no nosso intervalo e disse assim: é Copa no Brasil. Se o Brasil estiver na final e for o último pênalti e Jesus estivesse para voltar, eu diria: Jesus, espera mais um pouquinho, deixa bater o último pênalti. Esse caso, ainda que engraçado, é verdadeiro e revela para nós uma triste realidade. Nós nos apegamos demais às coisas dessa vida, e nós muitas vezes consideramos as bênçãos temporãs dessa vida melhores do que aquelas que estão nos céus e naquelas que estão por vir.
triste realidade do nosso coração. Sexta aplicação. Por isso, a maior bênção que nós vamos receber vai ser estar no novo céu e nova terra com Jesus. E mais uma vez eu pergunto: você quer isso? Você quer sentir as mãos de Jesus? Você quer se reclinar no peito de Jesus? Você quer poder, com todo respeito, agarrar e beijar o nosso Salvador? Eu me lembro que certa vez estávamos eu, um pastor amigo meu e um presbítero amigo meu, meus melhores amigos, posso dizer com confiança, moram no meu coração, eu os amo de toda a minha alma. E nós estávamos falando dessas coisas, da volta de Jesus, da bênção de poder abraçar Jesus. 3 homens velhos barbados, chorando. Meu irmão, o que eu mais quero nessa vida é Jesus, é estar com Jesus. E sabe quando eu sinto isso? Quando eu falo de Jesus, quando eu estou nesse culto prestando honra a Jesus, quando eu estou nessa ceia bebendo em memória de Jesus, comendo em memória de Jesus, mas me alimentando espiritualmente de Jesus. Que eu e você entendamos isso. Nossa pátria é o céu. O que vai acontecer na eleição do ano que vem? Porque as coisas estão ruins. Só se você for louco para achar que está bom. Não sei. Minha pátria está no céu. O que vai acontecer com o tarifaço do Trump? Não sei. Minha pátria está no céu. Sinceramente, não me preocupo com inflação, com nada. Eu sei que Deus vai me suprir. E se Deus quiser tirar tudo que eu tenho, eu sei que eu tenho Ele. Tenho tudo que eu preciso. Sétima aplicação. Infelizmente, nós vivemos numa época que o nosso cristianismo é mundano. E as pessoas querem que Jesus resolva os problemas delas na terra. Pense bem, qual é a maneira mais fácil de Jesus resolver seu problema? Te levando para o céu. O problema é que a gente não quer isso, né? A gente só fala que quer isso. A gente quer o problema resolvido aqui. Meu irmão, foque em Cristo Jesus, foque no céu e viva para Ele aqui e agora. A vida que nós temos aqui não é para viver para a gente, é para viver para Jesus. Você não entendeu isso ainda não? E você não entendeu que aquele que não vive assim não vai para o céu? Jesus é quem disse isso. Quem quer vir após mim, Jesus vai para onde? Para o céu. Tem que tomar o quê? A cruz. Ele foi para o céu primeiro passando pela cruz. Não foi? Mas o que é preciso fazer? O que ele fez? Negue-se a si mesmo. Jesus se negou. Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu vou beber esse cálice. Ele se negou. Então como você tem que viver? Se negando. Só que convenhamos, nós queremos o American Way of Life, né? É o sonho americano, né? É a casa no subúrbio, é conceito aberto, é a rede preguiçosa na varanda para deitar, a majestade sabiá cantando, né? O carro bom, a roupa boa, o salário grande. É isso que a gente está preocupado. Negue a si mesmo. Último lugar. Se você ainda não entendeu isso, você ainda não entendeu quem é Jesus, e sua esperança não está em Jesus. Então nessa noite, amigo pecador, eu lhe convido a abraçar Cristo pela fé. Eu lhe convido a clamar: Jesus, seja o meu Senhor e Salvador. Peça a Ele o seu Santo Espírito. Peça para que Ele more em você.
Peça a Ele que perdoe todos os seus pecados e que Ele reine no seu coração, e que sua vida não seja mais para você mesmo, mas seja para Ele, para que um dia você habite com Ele para todo sempre. Porque se isso não acontecer, sabe qual vai ser a realidade que lhe espera? Abra comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Versos 7 a 10. 2 Tessalonicenses 7 a 10 no capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 ao 10. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e será admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Paulo nos mostra aqui, nós que somos atribulados, como os Tessalonicenses são, nós vamos receber alívio. Que dia? No dia da volta de Cristo. O crente só vai descansar de verdade no dia da volta de Jesus. Cristo vai se manifestar em chama de fogo, vai vingar dois tipos de pessoa: aqueles que não conhecem a Deus, que nunca ouviram do Evangelho de Jesus, mas pior, daqueles que não obedecem ao Evangelho, ou seja, aqueles que se dizem crentes e não obedecem o Evangelho. Eles vão sofrer penalidade de eterna destruição. Como? Banidos da face de Deus. Nós vamos ver Cristo face a face. Aqueles que não creem serão banidos da face de Deus. Nós vamos admirar Jesus. Os outros serão consumidos pela ira de Jesus. Pergunta de $1 milhão: qual é o seu destino? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e suplicar a graça do Senhor Jesus Cristo sobre nós. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, ó Senhor, olhe para mim e para os meus irmãos e cada um que está aqui hoje com misericórdia. Eu sei que nós merecemos ser banidos da face do poder do Senhor, da Tua face bendita. Eu sei que nós merecemos essa penalidade de eterna destruição, isto é, Tua ira caindo sobre nós no lago de fogo e enxofre para todo sempre. Mas eu quero lhe implorar que haja perdão para nós naquele cálice da redenção, que Cristo nos dê de beber daquele cálice, que Ele perdoe todos os nossos pecados, que Ele seja o nosso Senhor e Salvador, que Ele seja o nosso noivo, aquele que resgata a igreja, que Ele seja aquele que nos santifica, que Cristo seja para nós, ó Deus, especial, como tubo dourado de azeite que nos enche do Teu Santo Espírito. Que Cristo seja a nossa pérola, que Cristo seja mais doce que o mel ao paladar espiritual das nossas almas, que Cristo seja o nosso quinhão na terra dos viventes, que Ele seja a nossa herança, que Cristo seja para nós, ó Deus, o maior tesouro onde o nosso coração está,
Que Cristo seja, ó Deus, tão doce, que o amargo pecado seja cada vez mais amargo nas nossas bocas. Que Cristo seja tão precioso que todas as coisas deste mundo sejam como lixo, refúgio, como Paulo disse. Que nós, pela graça do Senhor, não tenhamos nada interpondo nossa alma a Cristo Jesus. Que todas as barreiras do nosso coração, do nosso corpo, do nosso ser, sejam tiradas. Que nós invoquemos o nome do Senhor para sermos salvos. Que nós invoquemos o nome dEle para sermos santificados. Que Teu Espírito Santo produza um viver de justiça, porque nós somos escravos da justiça. Que o Santo Espírito produza em nós fé e esperança crescentes, um amor ordenado e caloroso, que haja fervor na nossa igreja, na nossa alma, que quando lermos a Bíblia, venhamos sorver o néctar dos céus, que comamos o maná espiritual, que quando orarmos, nós estejamos prostrados ante ao trono da Tua glória, diante da safira do poder do Senhor, que estejamos junto com os benditos anjos, obedecendo e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Que a Tua glória encha a nossa vida e que ela encha céus e terra. Que nós sejamos instrumentos do reino de graça, através da pregação e da evangelização, para que a glória do Senhor encha a terra, assim como as águas cobrem o mar. Que este Evangelho saia vencendo e para vencer, e conquiste os eleitos e as nações da terra, para que então venha um reino de glória. Que o Senhor preserve a nossa fé e a nossa esperança, para que naquele dia, quando os céus se abrirem, a oração de Isaías seja respondida e nós estejamos com Cristo. Ó, fende os céus e desce, Senhor. Que Cristo venha fender os céus e descer. Que a ordem deste mundo seja abalada. Que a terra, numa grande conflagração, seja purificada para o Senhor. E que nós sejamos revestidos de glória. Que a nossa alma seja aperfeiçoada, Senhor, e estejamos com Cristo para todo sempre. Senhor, eu quero tocar o meu Senhor Jesus, eu quero abraçá-lo, eu quero agradecer em viva voz por ter morrido por mim, pela paciência que Ele dispõe na minha vida, pela paciência que Ele tem com a minha igreja. Eu quero agradecer, Jesus, por refazer os joelhos trôpegos e as mãos descaídas, minha e dos meus irmãos. Eu quero dizer como Cristo: aqui estou e os filhos que o Senhor me deu, e cantar louvores no meio da congregação e não me envergonhar disso. Que nós tomemos aquele cálice da consumação com Jesus, nas ceias do Cordeiro. Que cada ceia do Senhor nós almejemos o céu, almejemos essa pátria celeste, mas mais do que isso, almejemos o Senhor dos céus, que é Jesus. Produza isso no nosso coração, produza isso na nossa igreja, produza isso na igreja do Senhor nos nossos dias. Eu sei que o Senhor é infinitamente maior do que esses pedidos tão grandiosos que eu fiz, mas eu oro em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus eterno, Pai do Senhor Jesus Cristo e nosso, e a consolação do Espírito do Pai e do Filho estejam com os eleitos, a noiva de Cristo, hoje e para sempre. Amém.